Meus amigos, hoje foi um dia crucial para a derrubada do regime por aqui. O início do fim da ditadura em curso. Pouca gente percebeu, mas talvez a gente ficou diante da bala de prata que vai realmente enterrar essa ditadura, que vai proporcionar uma reviravolta e reverter tudo o que a gente vem acompanhando. Todas as perseguições, os processos ilegais, os abusos, esses julgamentos fantasiosos, né? Essa farsa que a gente está acompanhando aí, que não precisamos nem citar o nome. Assim como foi no passado, assim como fizeram com a Lava Jato. E não é demagogia, não é nada da minha cabeça, não. São fatos, pouca gente percebeu. E eu quero mostrar para vocês aqui o ponto alto da bomba que foi o depoimento de Eduardo Tagliaferro, ex-assessor de Alexandre de Moraes, na Comissão de Segurança Pública no Senado. Mais grave do que expor em rede nacional e denunciar a fraude processual cometida por Alexandre de Moraes é o que eu vou mostrar aqui para vocês. Se não deu ainda, dê o seu like aí embaixo, não custa nada porque isso ajuda muito no engajamento e esse vídeo precisa chegar ao maior número possível de pessoas, tá certo? Bom, isso não podia ter acontecido num dia melhor, né? Hoje nós tivemos aí a debandada do desgoverno Lula. Então, União Brasil e o Partido Progressistas decidiram deixar o governo Lula e apoiar a anistia de Bolsonaro. Então, eles entregaram os seus cargos, os seus ministérios, o que é algo, no mínimo, curioso, né? Porque geralmente o pessoal deixa os ministérios em março do ano eleitoral, ou seja, eles teriam até março do ano que vem para permanecer na base do governo sem nenhum problema, quando então os donos das pastas, né, eles saem aí geralmente para se candidatar a algum cargo eletivo, né, eles ficam ali nos cargos, ganham exposição e depois se candidatam, mas eles têm que se afastar aí 6 meses antes da eleição, o que geralmente é no início de março. O que acontece é que eles anteciparam essa saída, por quê? Porque o barco está afundando e eles não quiseram afundar junto, né? Então Lula está isolado e agora quem vai ficar isolado é o cidadão lá no Olimpo, né? A gente não precisa nem citar o nome, é o Lord Voldemort. Se falar, ele aparece. Então assim, o que eu vou mostrar para vocês agora é gravíssimo, pouca gente percebeu e pode significar uma nova Lava Jato, no sentido de desmonte, né? A maior operação contra a corrupção da história, talvez, da humanidade, foi desmontada por uma falha processual. E a mesma coisa acaba de acontecer, nesse caso envolvendo aí as perseguições políticas exclusivamente à direita. Prestem atenção. Vou mostrar para vocês o vídeo, depois eu comento qual é a bala de prata, como é que isso vai se dar. Qual era o seu diálogo com o senhor Paulo Gonet ou com o senhor Lucas? O que eles pediam? Aqui está bem claro, senador. Tá assim, boa tarde, Eduardo, tudo bem? Aqui quem fala é Lucas, secretário executivo da Procuradoria-Geral Eleitoral. Dr. Paulo Gonet, vice-PGE, me pediu para entrar em contato com você sobre um assunto que o Dr. Paulo tratou com o ministro Alexandre hoje cedo. Tá aqui, ó. Eu não consegui enviar, mas a conversa tá aqui, dentro do meu telefone, entendeu? E o que foi pedido? Eles pediam pra gente para que enviar, porque assim, foi um número gigantesco de pessoas que o TSE e o STF colocaram para frente. Na verdade, o processo ele foi ao contrário. O processo se starta, a gente sabe que é da área do direito, ele se starta de uma investigação, de uma denúncia, e não de um magistrado já dando a sentença e montando todo o processo inverso. Entendeu? Então ele pediu, em um certo momento, para que a gente levantasse todos os processos em andamento, tudo que tinha lá, e até mesmo orientar quem seriam as pessoas que iriam, um pacotinho de 100, 200 seriam denunciadas para serem encaminhados para os TRS. E o que eu falei com o Dr. Paulo Gonet, porque eu não respondi para o Lucas propositalmente. Eu enviei esses documentos, eles estão aqui, ó. Preste atenção. Eu enviei aqui, ó. Eles estão aqui, ó. Eu enviei pro Gonet. Aqui, ó. Pro Gonet, Paulo Gonet. Eu enviei pessoalmente para ele os pedidos que o Moraes combinou com ele e foi através do Lucas, eu enviei diretamente no WhatsApp do Paulo Gonet. Tá aqui, ó. Esse aqui, acho que os senhores conhecem, né? Esse aqui é Paulo Gonet. Perceberam? Duas coisas importantes, né? Primeiro, ele vaza ali intencionalmente o número do Paulo Gonet, que me parece ele vazou esse número, né? Meio que para o pessoal aí pesquisar, né? Não sei, algum hacker, alguém de tecnologia, programador, pesquisar se esse número é de Paulo Gonet ou não, né?
Segundo, ponto mais importante, isso é só um detalhe. Ele disse claramente, ele mostrou e ele provou que Alexandre de Moraes fez demandas ao Procurador-Geral da República e o Procurador-Geral da República respondeu essas demandas. Ou seja, ele provou que no âmbito de um processo de uma ação penal, de uma investigação, pelo menos que culminou numa ação penal, o procurador conversou com o juiz e acertaram ali demandas. Perceberam? Muita gente aí já matou a charada, mas para quem não matou ainda, foi exatamente o que aconteceu na Lava Jato. A maior operação de corrupção da história do Brasil, talvez da humanidade, foi desmontada porque o juiz, no caso Sérgio Moro, conversou com o procurador do caso, na época, o Dallagnol. Então, o Moro, o Dallagnol conversavam ali, né, buscavam meios de evitar que o Lula escapasse, né, afinal de contas ele tinha todo um sistema, todo um aparato por trás dele, e conversaram, né? Só que no âmbito de uma ação penal, o juiz ele não pode conversar com o Ministério Público, com o procurador, não pode combinar a sentença, acertar as coisas, não pode, por quê? O processo acusatório, né, o sistema acusatório que vigora no Brasil preconiza isso. Então, a figura do acusador, Ministério Público, do juiz, o julgador, e da vítima, do réu, não podem se misturar, não podem se confundir, não podem ter, digamos, conflitos dentro do processo. Foi o que aconteceu na Lava Jato. E é exatamente o que acaba de acontecer, ou pelo menos acaba de ficar provado aqui, no âmbito de toda essa fantasia do 8 de janeiro, esse golpe imaginário que não aconteceu. Alexandre de Moraes, segundo Eduardo Tagliaferro, segundo a denúncia que ele está fazendo aqui, as provas que ele mostrou aí, que obviamente precisarão ser periciadas, etc., mostra que Alexandre de Moraes, o juiz do caso, conversou e acertou demandas sobre o processo com o Procurador da República, Paulo Gonet. Ou seja, isso aqui, meus amigos, é passível de exatamente a mesma coisa da Lava Jato. O que aconteceu com a Lava Jato? Foi desmontada. Todos que foram condenados, que confessaram crimes, que devolveram dinheiro, hoje estão soltos, tiveram suas delações anuladas e estão tendo dinheiro devolvido. Ou seja, a mesma coisa acaba de ficar exposto por Eduardo Tagliaferro no âmbito dessa operação do 8 de janeiro. As pessoas elas vão ser absolvidas, elas serão soltas, elas serão indenizadas e todos esses processos, inquéritos, perseguições terão que ser desfeitos. A mesmíssima coisa aconteceu. Perceberam porque, na minha opinião, essa é a bala de prata e que pouca gente percebeu. Eu não tô vendo a galera falando sobre isso aqui. Isso aqui é gravíssimo e, na minha opinião, é o ponto-chave do depoimento de Eduardo Tagliaferro. Óbvio, teve muitas outras coisas aí expostas, muita coisa importantíssima, mas na minha opinião isso aqui é o mais importante. É nisso aqui que deve ser baseado toda a defesa e, digamos, o ponto de partida para a gente derrubar o regime que está em curso, que depende exclusivamente dessa narrativa aí. Se eles não conseguirem sustentar a narrativa do golpe fantasioso, eles não têm nada. Os últimos 3 anos só se fala nisso. É tudo baseado nisso, no golpe fantasioso que não aconteceu. Se não fosse o 8 de janeiro, Lula já teria caído faz tempo e muito provavelmente Alexandre de Moraes também. Mas talvez isso não esteja aí tão longe de acontecer, dentro da lei e dentro da Constituição. Muita coisa vai vir ao longo dessa semana e dos próximos dias, meus amigos. Compartilhe o vídeo, não esqueça, deixe o seu like, isso é muito importante. Obrigado, fiquem com Deus e até logo.